Uma boa noite a todos. O ITPH agradece a presença dos psicanalistas, alunos do doutorado e da formação em psicanálise, familiares, amigos e convidados para a defesa pública no curso de formação em psicanálise do trabalho intitulado Psicanálise e Doenças Cardíacas no Brasil, por Janete Costa Silva, orientada pela doutora Maria Isabel Burinco, que neste momento fará a condução dessa defesa. Está com a palavra, doutora Maria Isabel. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E neste momento, então, damos início à cerimônia de defesa pública no curso de formação em psicanálise clínica pelo ITPH. O trabalho de hoje será apresentado pela aluna da turma 19, Janete Costa Silva. O tema: a psicanálise e doenças cardíacas no Brasil. Passo a apresentar a banca examinadora. Doutor Alberto Valdemar Bamberg, filósofo, historiador e psicanalista, especialista em psicanálise pelo ITPH, doutor em psicanálise humanista pela Universidade das Américas, UHUA, membro efetivo da Sociedade de Psicanálise Humanista, professor do Instituto e supervisor clínico, orientador de trabalhos e teses em psicanálise, autor do livro Potencial Criativo e Produtivo, Desenvolver, através da consciência, as condições para a superação da alienação inconsciente, publicado pelo ITPH. Apresento a doutora Ana Cláudia Melo Matos, psicanalista, doutora em psicanálise humanista pela Universidade Humanista das Américas, graduada em licenciatura plena em dança pela Unicruz, especialista em dança pela PUC, Rio Grande do Sul, e psicanálise clínica pelo Instituto de Psicanálise Humanista de Santa Maria. Então, neste momento, Janete, passo a palavra. Você tem 30 minutos para fazer a sua apresentação do seu trabalho. Ok, muito obrigada. Boa noite. Cumprimento a banca, doutora Maria Isabel Burincoco, o professor doutor Alberto Bamberg, a doutora Ana Cláudia Matos, cumprimento os colegas da turma 19 e demais colegas, cumprimento os meus familiares e demais convidados aqui presentes. E assim, dou início ao procedimento da defesa desta banca. Eu dou início fazendo uma pequena fala sobre a escolha do tema. Ao observar ao longo dos anos clínicas médicas, UPAs, PAs, hospitais lotados por pessoas meio que desesperadas em serem tratadas, olhadas, cuidadas, pessoas essas, né, adoecidas pela nossa sociedade, que exige muito e dá muito pouco. E o ser humano vai entrando nesse furacão, né, e não sabe o que fazer, e as suas emoções vão se descontrolando, e vem ansiedade, angústia, estresse, vem a dor. Aí vem a doença e a busca pelos médicos e afins. Foi aí que eu pensei. Eu fui pesquisar qual era a doença que causava mais mortes no nosso país, no Brasil. Pesquisando, eu descobri que eram as doenças cardiovasculares. Para se ter uma ideia, quando iniciei a pesquisa, eu fui no site brasileiro de cardiologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem um indicador chamado cardiômetro, que ele é um indicador de número de mortes por doenças cardiovasculares no país. E o cardiômetro, ele marcava, no período que eu fiz a pesquisa, que foi de janeiro a 30 de abril do ano de 2022, 132.284 mortes por doenças cardiovasculares. Seria em torno de 45 pessoas ao mês, né?
a cada 1 minuto e meio, né? Essas mortes. Então, devido a esta pesquisa, eu resolvi desenvolver este trabalho, onde o tema é Psicanálise e Doenças Cardíacas no Brasil. Tá? Esse trabalho eu dividi ele em 4 capítulos, onde o primeiro capítulo fala sobre as doenças do coração e as doenças psicossomáticas. O segundo capítulo fala sobre a doença como símbolo na existência, a psicanálise e as doenças cardíacas. No capítulo terceiro, fala doenças do coração como doenças psicossomáticas. E no quarto capítulo e último, a contribuição da psicanálise humanista para a prevenção e tratamento de doenças do coração. Iniciando, então, o PowerPoint, psicanálise e doenças cardíacas do Brasil. Ok? Iniciando a introdução, no contexto brasileiro, a interseção entre a psicanálise e as doenças cardíacas ganha relevância em meio aos desafios contemporâneos de saúde mental e física. A aplicação da psicanálise neste cenário revela-se crucial, pois não se trata apenas de tratar os sintomas físicos, mas de compreender as nuances emocionais e psicológicas que permeiam a vida dos indivíduos. Ana Maria de Camargo, do Instituto de Terapia Psicanalista Humanista, com o livro A Transformação através da Psicanálise Humanista, do ano de 2011, ela ressalta a contribuição da psicanálise humanista, que se caracteriza por uma terapia de amor, proporcionando cuidado e transformação do indivíduo em um ser humanizado. Ok? A relevância desse estudo, ela reside na necessidade de compreender não apenas os sintomas físicos das doenças cardíacas, mas também os elementos psicológicos e emocionais que permeiam essas condições. Questão-problema: como as emoções e os aspectos psicossomáticos influenciam o desenvolvimento e a manifestação de doenças cardíacas? E de que maneira a psicanálise humanista pode contribuir para a prevenção e tratamento dessas condições? O objetivo geral: analisar as doenças cardíacas sob a perspectiva médica. Os objetivos específicos: investigar os aspectos fisiológicos das doenças cardíacas, compreendendo sua origem, desenvolvimento e impacto no corpo humano. Além disso, buscou-se explorar as doenças psicossomáticas e sua origem emocional. Investigar as relações entre emoções, mente e corpo, especialmente no contexto das doenças psicossomáticas, buscando entender como fatores emocionais podem influenciar o desenvolvimento de condições cardíacas. Compreender a linguagem das emoções e o processo de somatização e avaliar como abordagens psicanalíticas humanistas podem contribuir para a prevenção e tratamentos das doenças do coração, considerando o indivíduo como um ser integral. Uma pincelada rápida da metodologia usada foi coleta de dados, seleção de dados e análise de dados. Ok? Entrando no primeiro capítulo, então, as doenças do coração e as doenças psicossomáticas. A prevenção e o tratamento das doenças cardiovasculares, elas desempenham um papel super importante na mitigação do impacto dessas enfermidades, considerando sua posição como principal causa de morte no Brasil. O coração, ele realiza os movimentos de sístole, que é um movimento de contração, e um movimento de diástole, que é um movimento de relaxamento, para bombear sangue pelas artérias e veias. Esses movimentos são super importantes para o transporte de oxigênio e nutrientes.
Com base na obra do Dr. Plácido Pereira, do ano de 2010, o livro Psicanálise, a interpretação dos sintomas psicossomáticos, e também de trabalhos construídos pelos colegas deste mesmo Instituto ITPH e outros autores, eu construí o artigo do ano de 2019, A Etiologia das Doenças Psicossomáticas, o qual discorro a seguir alguns trechos. Ok? A abordagem preventiva envolve duas etapas essenciais: a avaliação do risco para infarto ou AVC, acidente vascular cerebral, e o controle dos fatores de risco. A falta de exercício físico é um dos principais fatores que podem levar um indivíduo a adoecer, impactando diretamente na qualidade de vida e predispondo a uma série de doenças. Erich Fromm, no seu livro A Condição Humana, o qual está no meu artigo Etiologia das Doenças Psicossomáticas, fala o seguinte: quando ocorre em nosso corpo um processo patológico, em geral sentimos dor. E se esse processo patológico volta a acontecer no espírito, acontece uma violação das leis profundamente presentes na natureza humana. Então, existe algo além da dor. Temos uma consciência cheia de culpa. Agora, podemos tomar vários remédios. Concordamos que a consciência está cheia de culpa. E se conseguimos tranquilizá-la, adormecendo-a de muitas maneiras, estas são as alternativas de solução oferecidas pela nossa cultura. Ok? O derrame cerebral ou acidente vascular cerebral, ele é uma complicação séria causada por ruptura ou obstrução de artérias cerebrais. O Freud, o qual eu coloquei no meu artigo do ano de 2019, que está na página 19, ele ressalta que podem existir algumas alterações orgânicas de extrema sensibilidade, que condicionam, facilitam, descarregam e sinalizam determinados estados emocionais. Ok? O segundo grande ramo das investigações psicossomáticas foi formado pelos integrantes da chamada Escola Psicossomática de Paris, composta por Pierre Marty, Demuzan, David Finn. Eles tentaram elaborar uma teoria da economia psicossomática, atribuindo uma grande parte da origem a um determinismo multifatorial, com forte participação biológica. O Pierre Marty, ele entendia que pacientes somáticos se caracterizavam por um modo de funcionamento psíquico distinto daqueles apresentados por neuróticos e psicóticos. Segundo a teoria dele, da psicossomática, ele dizia que o indivíduo ele reage a traumas conforme a sua organização evolutiva mental. Ou seja, cada pessoa teria uma forma de reagir e de somatizar os seus traumas, dependendo da sua história de vida e da bagagem genética. Ok? O segundo capítulo, né, as doenças como símbolo na existência, a psicanálise e as doenças cardíacas. A psicanálise, ela explora a conexão entre emoções reprimidas e o processo de somatização, onde conflitos mentais são convertidos em sintomas físicos. A somatização, ela se revela como sinal corporal de desejos libidinais proibidos, servindo como defesa contra pulsões agressivas e sádicas anteriores ao período edípico e contra fantasias primitivas oriundas do medo de perder a identidade interna. A tendência de somatizar está presente em todas as estruturas, toda vez que circunstâncias internas ou externas ultrapassam os nossos modos psicológicos de resistências habituais, o psíquico usa o somático como uma via de escoamento para pulsões. A psicanalista Joyce McDougall, a neozelandesa, né, que construiu um livro em 2013, o qual está no meu artigo na página 51, ela diz o seguinte também:
Ela diz que a somatização estaria como uma forma arcaica do funcionamento mental, no qual ela não utiliza linguagem, mas ela utiliza o corpo como mecanismo de lidar com as emoções dolorosas. Ok? A psicanálise, ela explora a conexão entre as emoções reprimidas e o processo de somatização, onde conflitos mentais são convertidos em sintomas físicos. As doenças cardíacas, muitas vezes, refletem o peso emocional não expresso, a angústia, a ansiedade e as emoções não processadas podem encontrar expressão no corpo, manifestando-se como de condições cardíacas. Essa é a diferença entre lutar contra a doença e transmutar a doença. A doença, portanto, ela realiza um papel de estimuladora do processo evolutivo do ser humano, pois tem uma função disciplinadora e reguladora, trazendo o indivíduo ao equilíbrio. As pessoas não se interrogam mais sobre sua existência. Como faltam referências, o indivíduo se vê exposto, frágil, deprimido, precisando sempre de confirmação externa. Assim, o seu eu, que aparentemente está voltado para si, como culto ao corpo, a busca do prazer insaciável, a competição pelo trabalho, está cada vez mais perdido de si mesmo, gerando estados depressivos diversos. Segundo Taord Dahl, no livro A Doença como Caminho, do ano de 2007, o indivíduo utiliza a doença como uma proteção a problemas não resolvidos. Ele mostra que o doente não é uma vítima inocente de alguma imperfeição da natureza, mas que é, de fato, o autor de sua doença. Pensamentos negativos e crenças limitantes causam bloqueios emocionais, que podem levar a bloqueios físicos. Informações químicas são convertidas em informações elétricas no neurônio. O cérebro é uma rede eletroquímica, né? É tudo ligado. Ok? O coração. Doenças do coração como doenças psicossomáticas, né? Continuando. Terceiro capítulo. O coração. Órgão essencial do corpo humano, bem como as emoções nele projetadas, ou por eles expressa, carrega uma importante simbologia. Já é do nosso conhecimento que as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes na população do Brasil. Já outros pacientes associam seus males às causas orgânicas, bem como a fatores psíquicos e sociais, interagindo com questões físicas e psíquicas. Por esse motivo, é muito importante que a medicina, né, a nossa querida medicina, tenha um olhar voltado para o fenômeno físico-psíquico. A simbologia deste órgão traz uma grande carga psicológica. Não se pode separá-lo em corpo e emoção. Ou seja, ele não pode ser visto somente como um órgão do corpo humano. A etimologia da palavra coração, ela se origina do termo indo-europeu, quered, KRD, e no grego deriva para cardia, para então se desenvolver nos termos médicos, cardíaco, cardiograma, endocárdio, entre outros, e do latim cor, o qual se desenvolve para cordial, acordar, concordar, coragem e outros. Que fantástico, né? O significado. Quando uma criança está com medo e chorando, sendo acolhida pela mãe, que está tranquila, ela geralmente também se tranquiliza e o seu ritmo cardíaco se restabelece. Os sentimentos tais como solidão, amor e carinho também tendem a estar atrelados ao ritmo cardíaco, que diante de uma ameaça dispara, retornando à normalidade quando sente novamente a segurança. Ok? Pode-se fazer uma analogia entre os sintomas e os movimentos de sístole e diástole. Um coração oprimido, contraído,
fechado em si mesmo, estará cego perante o simbolismo de sua sintomatologia, podendo, inclusive, projetar tudo que lhe é incômodo e difícil para o trem. Agora, por sua vez, um coração relaxado, que se dilata e se expande, aquele coração acolhedor, né? Que assume a responsabilidade pelo próprio destino, compreende a doença como uma oportunidade de reflexão e mudança. O quarto capítulo e último, contribuição da psicanálise para a prevenção e tratamento de doenças do coração. O Freud, um dos pioneiros na psicanálise, ele argumentou que eventos reprimidos no inconsciente podem se manifestar no corpo, influenciando a saúde geral. A compreensão do inconsciente torna-se crucial na análise das causas psicológicas das doenças cardíacas, né? A empatia, a aceitação incondicional, características da abordagem humanista, criam um ambiente propício para a revelação de questões emocionais profundas, né? Carl Rogers, 1957, né? Que foi um psicólogo americano com uma abordagem humanista. E a falta desses elementos pode contribuir para o desequilíbrio emocional e, por conseguinte, afetar a saúde cardiovascular. O Viktor Frankl, né, 1946, era um neuropsiquiatra austríaco, fundador da logoterapia e da análise existencial. Segundo o Dr. Salésio Plácido Pereira, a integração da psicanálise humanista em programas de saúde mental pode facilitar a descoberta de padrões emocionais e comportamentais que aumentam o risco de doenças cardíacas. A psicanálise humanista, ao enfatizar a importância da expressão emocional autêntica, ela ressalta que a repressão contínua de sentimentos pode contribuir para o estresse crônico, um fator de risco significativo para doenças cardíacas. A psicanálise humanista, ela oferece valiosas contribuições para a promoção do autoconhecimento e autocuidado, capacitando os indivíduos a reconhecerem padrões emocionais prejudiciais e adotarem estratégias saudáveis de enfrentamento. O Dr. Salésio Plácido Pereira, ele enfatiza também que o bem-estar emocional é um componente crucial na prevenção de doenças cardíacas. Ele defende também que abordagens terapêuticas que exploram a psique e as emoções, como a psicanálise humanista, são fundamentais para ajudar os pacientes a entenderem e gerenciarem o estresse e os conflitos emocionais que podem contribuir para problemas cardíacos. Carl Rogers, novamente, em suas contribuições, ele destaca a importância do ambiente terapêutico seguro na redução do estresse. Nas considerações finais, então, ao longo dessa pesquisa, observou-se que, considerando as diversas vertentes exploradas e o constante avanço científico e tecnológico, né, a abordagem psicossomática destaca-se ao priorizar o indivíduo doente em detrimento da simples análise da doença, buscando compreender seu significado mais profundo. Ficou evidente que a doença muitas vezes surge como uma fuga diante de conflitos ou como uma manifestação na necessidade de atenção e carinho, refletindo o anseio de ser cuidado. Nesse sentido, a abordagem psicossomática surge como uma alternativa, que não apenas reduz o tempo de tratamento, mas também evita exames desnecessários, proporcionando alívio mais rápido ao sofrimento do paciente. Quando imerso ao esquecimento, o homem desce os degraus de sua autoestima, perdendo a conexão consigo mesmo e afundando em um abismo de neuroses. A revisão bibliográfica
proporcionou uma visão abrangente dos elementos que permeiam a relação entre mente e corpo. Conclui-se que os pacientes psicossomáticos apresentam desorganização psíquica, resultante da deficiência da capacidade de representação, baixa atividade fantasiosa, pensamento operatório e incapacidade de vivenciar sentimentos. Quero falar um pouquinho sobre o pensamento operatório rapidamente. Pensamento operatório, né? Eu quero incluir a fala da doutora professora Rosângela Amaral, numa aula do dia 14 de dezembro de 2018, sobre psicossomática. O pensamento operatório, a lâmina dizia o seguinte: ele está relacionado a desarmonias afetivas ocorridas na primeira infância, em virtude do desempenho inapropriado ou excessivo ou insuficiente da função de quem cuida, quem faz a maternagem. Pode-se supor que a maior parte dos indivíduos operatórios foi educado por uma mãe ou um cuidador autoritário, ou deprimido, ou negligente, ou superprotetor, ou que devido a qualquer problema ou outro motivo, sem querer, não se mostrou capaz de proteger seus filhos das tensões que ele acometeram no início da vida, né? A seguir, então, as obras referenciadas. Muito obrigado. Muito bem, Janete. Dentro do tempo certinho, certo? Meus parabéns nesse primeiro momento. Então, passo agora a palavra à doutora Ana Cláudia Melo Matos para a sua avaliação. Boa noite aos membros da banca, boa noite a todos e boa noite, Janete. Primeiro, eu queria te dar os parabéns pelo tema escolhido, muito relevante, importantíssimo para a psicanálise. Queria ressaltar algumas coisas que eu retirei e achei importante, que me impactaram quando eu li o teu trabalho. Uma explicação clara e precisa sobre o funcionamento do órgão coração. Isso é muito necessário para nós psicanalistas, conhecer essa parte física. Parabéns por isso. Várias colocações tuas me chamaram a atenção. Quando tu diz assim, as emoções reprimidas vão sendo armazenadas em algum lugar no inconsciente e vão surgir em algum órgão ou sistema. Perfeito. Na página 24, todas as doenças são psicossomáticas. Muito interessante isso, porque quando se fala em psicossomática, se pensa algumas doenças, mas aqui tu está dizendo que, então, a doença começa primeiro no psiquismo, ou alma, né? Para depois imprimir no corpo. Muito boa essa tua visão. Outra coisa que tu falou aqui, o maníaco é mais aceito na sociedade competitiva do que o depressivo. E o maníaco é aquele que está acelerado, é aquele que está ansioso, que está correndo, né? Então, também aqui entrando para psicose e entrando para depressão, né? A psicose bipolar. Achei bastante interessante essa tua colocação. Outra, lutar contra a doença ou transmutar a doença? Muito bom, a tua colocação excelente. Achei o teu trabalho maravilhoso. Tenho algumas sugestões, pequenas sugestões. Na página 40, onde tu usa o termo terapia, eu te sugiro trocar por análise pessoal. Na página 52, tem uma frase assim: para isso, o analista tem que estimular a arte, a sedução da conversação. Que tal trocar o termo sedução para magnetismo ou instigação? Então, a frase ficaria: para isso, o analista tem que estimular a arte, o magnetismo da conversação. Na página 53,
Também te sugiro trocar o termo terapeuta por analista. E perguntas. Na página 64, quando tu falas, fica claro na figura 6. Eu não encontrei os anexos para ver a figura 6. Aí, então, te sugiro organizar melhor, né, essa parte do trabalho. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho quando tu conta que as tuas pacientes, achei bem interessante, eu vou ler para não fugir do que tu disseste. Em minha própria observação pessoal, tenho visto ser muito grande a frequência com que pessoas me procuram por queixas ligadas ao coração, tenho como antecedentes algum tipo de operação extirpadora em outro órgão, principalmente do sexo feminino. Uhum. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que, devido à somatização que as pessoas fazem inconsciente, elas determinam um órgão, elas nomeiam um órgão, né? E através desse órgão, elas determinam uma doença. Então, o olhar do analista juntamente com o paciente é importante para tu descobrir a raiz do problema, o que está acontecendo por trás, o que esse órgão quer falar, por que essa paciente nomeou, ou esse paciente nomeou esse órgão. Né? No caso, aí está falando a paciente do sexo feminino, né? Sobre a psicossomática, que o feminino ele é bem afetado, né? No sentido da mulher não se permitir ser mulher, não se permitir ser feminina, né? Devido à história que ela viveu, ou algo Então, Janete, parecido. aqui eu te dou essa sugestão, então, de tu falar mais sobre isso, porque é muito Aham. interessante, no sentido de, por exemplo, uma mulher com câncer de mama extirpou a mama, ela poderá ter o quê? Pressão alta, alguma coisa que vá migrar para o coração, Sim, vai fazer uma né? somatização, logo vai, né, a tristeza, a angústia, né, a decepção, Me chamou né? bastante atenção isso aqui. Eu acho que tu Uhum, poderia desenvolver mais um pouquinho aqui nesse capítulo. uhum, ok. Claro, precisa fazer alguns ajustes, né? Tu sabe que Uhum, precisa fazer, eu sei que tu sabe. Eu encontrei no teu trabalho vários pontos, mas de cunho metodológico, tá? uhum, Que precisa dar uma organizada nele e precisam ser arrumados. Eu penso que esse trabalho merece seguir em frente numa tese de doutorado. O tema é muito importante. E para publicação, eu sugiro, então, que seja feita após essa revisão e os devidos ajustes metodológicos. E, no mais, meus parabéns. Muito interessante o teu trabalho. Acho que tem muito mais para falar nisso, né? Para falar sobre uhum. ele. Por isso é que eu te sugiro que tu continues esse trabalho e transforme ele numa tese de doutorado. Meus parabéns. Obrigada. Muito bem. Então, vamos passar agora a palavra ao doutor Alberto Bamberg. Boa noite. Quero cumprimentar a banca, cumprimentar a todos que exigiam essa defesa de trabalho e, particularmente, cumprimentar a Janete, que é a que fez essa defesa de forma muito segura, muito uma cadência na voz que mobiliza uma conexão com a emoção no ato de falar. Isso é importante. Não quero também adentrar muito nas questões que já a colega Ana Cláudia na banca já apresentou, mas eu queria trazer algumas questões como complementos desta riqueza que é o trabalho. E aí eu vou recorrer a alguns fragmentos que eu extraí. Uma citação do Tauck, quando a enfermidade se manifesta no corpo físico, comumente fala-se que é necessário combatê-la, ou seja, combate-se o inimigo. E a doença, do ponto de vista mais profundo, não é uma inimiga a ser vencida, mas uma amiga a ser entendida.
se a doença for vista como uma inimiga a ser odiada e combatida, talvez não seja possível perceber as mensagens de cura que ela pode transmitir. Esta é a diferença entre lutar contra a doença e transmutar a doença. Acho que isso, se todos nós tivéssemos esta compreensão de que a doença, em última análise, ela quer nos denunciar algo que está desajustado em nós, nós passaríamos a olhar ela com outro ponto de vista e possivelmente muitas doenças que nos acometem poderiam ser evitadas, inclusive. Evitadas, porque é a percepção que a gente estabelece sobre o nosso organismo, sobre a nossa existência. Então, a doença sempre tem esse propósito de nos denunciar algo que está desajustado em nós. Então, ela não pode, não precisa ser necessariamente entendida como um inimigo, como o que precisa ser combatido. Na sequência, então, já trago um pouco essa questão dessa perspectiva mais integral que tu trazes dentro do teu trabalho, e que isso é importante. Nós precisamos gradativamente sempre mais transcender essa fragmentação que o modelo científico moderno submeteu o conhecimento e obviamente que dele se desdobrou, né? Então, e por conta disso, uma infinidade de especialidades que também se dedicam ao entendimento do organismo, mas que, se não forem compreendidas na sua conexão, sobretudo com a questão emocional, e dentro disso propõe esse trabalho, nós acabamos não tendo, de fato, a clareza necessária do que tudo isso propõe. Então, o estudo mais moderno da psicossomática apresenta uma visão integrada, ou seja, um olhar voltado para o indivíduo e não a doença. Quer dizer, o que é essa pessoa, de fato, que traz a doença para o médico ou para o analista? O que está por trás desse indivíduo que faz ele estar adoecido? Toda doença, indiretamente, tem uma função simbólica para representar um desejo inconsciente. O corpo é a expressão das sequelas e cicatrizes adequadas adquiridas durante sua existência. Então, é a nossa casa, é onde habita a nossa psique, nossa alma. Então, como é que nós cuidamos da nossa casa? Desse habitat em que habita nosso ser. Nessa compreensão, o sintoma da doença aparece como uma reclamação simbólica das emoções inconscientes sobre o organismo. E a qualidade da saúde orgânica está intimamente relacionada com o estado de saúde emocional do paciente. Nós que somos agraciados em poder todos os dias respirar a psicanálise, nós sabemos o lugar que as emoções ocupam na nossa existência, enquanto elas são decisivas enquanto energia que nós mobilizamos para a forma como elas atuam sobre o nosso dia. Então, se nós amanhecemos com um dia, uma predisposição alegre, estimulante, tendencialmente o dia vai se manifestar desta forma. E no capítulo 4 eu extraí um pouco essa parte que eu acho que ela põe o coração no lugar que é dele. O coração, órgão essencial do corpo humano, bem como as emoções nele projetadas ou por ele expressas, carregam importante simbologia. Seria um equívoco tratá-lo somente como um órgão, separando soma, que é o corpo, e psique, que é a alma, corpo e emoção. Julgamos de suma importância olhar o sintoma de modo diferenciado, analisando o que este quer expressar, ao invés de simplesmente optar pela medicalização da questão. É premente compreender o ser humano integralmente, com toda a sua complexidade. E como nós somos complexos. Não precisa nem detalhar. Um ser biológico, psíquico, emocional e espiritual. Então, esse esforço que tu fazes, Janete, e por isso quero te parabenizar, porque este é o movimento que nós precisamos produzir sempre mais, de nos entendermos como seres que
obviamente somos compostos de partes, mas que essas partes compõem o nosso todo existencial e que nós não podemos nos imaginar mantendo-nos nessa fragmentação que outrora tantos e hoje nós conseguimos entender quanto essa fragmentação foi danosa, produziu prejuízos para nós. Acompanhando então também um pouco o que a colega apresentou, eu quero também fazer algumas ressalvas que eu considero importantes, já mas isso é mais de ordem de fato metodológica e o tato na escrita, como se diz, que fazendo uma leitura atenta a gente consegue observar. Observei algumas redundâncias no texto, que são palavras iguais, muito próximas, entende? Então, isso vicia um pouco para quem lê o texto. Então, recorrer aos sinônimos para poder não utilizar as mesmas palavras. Entende? Então, e uma questão que eu observei, eu acho que isso daria mais riqueza ao teu trabalho, porque principalmente na primeira parte do primeiro capítulo, tu fazes muita menção à questão das atividades físicas e a importância que todos nós sabemos que elas têm, mas tu não recorres às citações. E por que eu atento a isso? Porque, como é um trabalho científico, então é importante que se recorra a autores com algumas citações para que não fique no plano apenas do aconselhamento, entende? Da atividade física. Precisa, é importante e certamente tem recursos de autores que podem te fornecer citações que endossem a importância da atividade física para que, reforçando, não se restrinja a quem for ler a ideia de que seja apenas um aconselhamento fazer atividade física. E, obviamente, então, também acompanhando a Ana Cláudia, então, fazer essas correções, e aí, posteriormente, nós podemos ver a forma de fazer isso, ou aqui fazer por compartilhamento aqui no Zoom, mas para que a partir dessas correções feitas, então remeter elas para a orientadora, para que ela possa fazer também a sua apreciação, porque do ponto de vista da temática que tu propões, de fato, é uma temática extremamente pertinente à psicanálise, justamente porque ela propõe essa percepção integrada do organismo, e aí particularmente a questão do coração, como eu disse, que nós sabemos o lugar que ele ocupa na nossa existência e que o quanto nós precisamos cuidar dele, entendendo ele intimamente associado a todo o movimento emocional que compõe o ser humano. Então, parabéns pelo trabalho e recomendo, então, apenas essas questões que, posteriormente, a gente então pode verificar, tá bem? Muito obrigada, doutor Alberto Bomberg, pelas suas considerações. Muito obrigada, doutora Ana Cláudia, pelas contribuições. Então, como orientadora, Janete, vamos acolher, acatar, né, todas essas orientações, sugestões que foram dadas para o enriquecimento e melhor qualificação para que o teu trabalho, ao ser publicado, tenha, então, esse viés científico conforme a finalidade da formação também do Instituto de Psicanálise aqui de Santa Maria. Também gostaria de dizer, Janete, assim, o quanto nesta caminhada eu estive junto contigo, né? Você cumpriu com o tripé, você fez todo o seu processo de análise, né, nesse período de formação, você fez estágio supervisionado, né, fez esse estudo agora aqui apresentado, abre ainda um espaço mais para que se possa ainda enriquecer, e está sendo indicado para a publicação.
Então, veja assim a caminhada, né? O quanto tempo se leva, às vezes, para se concluir um projeto e que você está concluindo aqui com maior elogio, né? Com elogios, com parabéns, com valorização, mostrando então a superação, teu trabalho de superação dentro desta formação, né? E trazendo essa riqueza de informações de trabalho, do teu trabalho que também está ligado ao trabalho que tu exerce na tua comunidade. Vocês, né, e aqui eu estendo também a tua família, porque você já exerce, né, junto com a tua, na clínica Mente Cor, veja, Mente Cor, coração, né, o seu esposo, o doutor Alexandre, é cardiologista, você é psicanalista, e o seu filho, Gabriel, é psicólogo, então vocês estão dentro de uma clínica que realmente fala isso que você está trazendo aqui para nós, né, enriquecendo a psicanálise, não só na teoria, como na prática. Então, meus parabéns, Janete. Obrigada. Isso aí, vamos então avançar nisso que foi sugerido. E eu gostaria de deixar a palavra, se você tem ainda algo que deseja complementar, para nós encerrar essa primeira parte, e depois abrimos para os colegas. Eu só tenho gratidão, gratidão por ter, por ter conseguido concluir esse trabalho, finalizar a, a formação. Gratidão a ti, Isabel, por ter me ajudado, dar mais empurrada quando necessário, me ajudado no tripé, foi maravilhoso. Então, assim, eu só tenho gratidão. Estou muito feliz com a minha clínica, né? Aprendi muito no ITPH, muito mesmo. Eu acredito que, acho que 80% do meu aprendizado foi aí, 80, 90, aprendi. Tenho só gratidão a todos vocês, cada um de E, vocês que passou na minha vida. uhum, E vai continuar passando, com certeza, né? Então, assim, ó, só gratidão. Só isso. uhum. Muito obrigada. Muito bem, meus parabéns. Então, veja, você fez uma formação de mais de 3 anos, né? Cumpriu com todas as horas de análise, supervisão, que é uma coisa importante, continua estudando, e é isso, a vida do psicanalista é estar sempre em formação continuada, né? E cumprindo com o tripé. Sempre vamos precisar da análise, sempre vamos precisar da supervisão, e sempre estar participando desses momentos de compartilhamento, né? Como tivemos no congresso, esse teu livro, quem sabe no próximo congresso você possa estar lançando, ou até de outra forma, como mais te vai fazer feliz e ser útil para todos nós e para a tua comunidade também, Uhum. certo? Certo, Então, muito obrigada. nesse momento, então, encerramos essa primeira parte. Nossa.